Olá, bem-vindo a Fixomos, eu sou a Vlange e esse vídeo é pra você que vai escrever um livro ou um conto e não sabe, sim, se usa a primeira pessoa ou se usa a terceira pessoa. Eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes porque o roteiro tava ficando muito grande, e aí então hoje eu vou falar sobre a primeira pessoa e na semana que vem eu vou postar um falando sobre a terceira pessoa. Uma coisa que já me perguntaram sobre isso é se um desses dois jeitos de narrar é o certo. Mas assim, não existe jeito certo de narrar, existem jeitos diferentes que vão funcionar melhor ou pior dependendo das características e das necessidades do seu livro. Eu vou deixar o link aqui e na descrição pro meu vídeo sobre tipos de narração, em que eu falo sobre todos os tipos que você pode usar para narrar a sua história, primeira pessoa, terceira pessoa e até segunda pessoa, e as subcategorias dentro disso. Nesse vídeo aqui eu não vou explicar muito esses conceitos, por isso se você não conhece, se você quer informações mais detalhadas, eu sugiro que você veja o outro vídeo. Nesse vídeo e no da semana que vem eu vou falar mais sobre vantagens e desvantagens da primeira pessoa e da terceira pessoa, quando é legal usar um, quando é legal usar o outro, e as possibilidades que você tem dentro da primeira pessoa e dentro da terceira pessoa. Eu não vou falar sobre segunda pessoa porque é um caso mais raro, né? Um caso também de mais difícil aceitação, tanto por parte de quem vai escrever o livro quanto por parte de quem vai ler o livro. O narrador em primeira pessoa é o tipo que tá mais próximo do personagem porque ele é o personagem. Mas isso não significa necessariamente que esse tipo de narrador vai causar mais identificação entre o personagem e o leitor, porque a identificação ou a empatia depende de mais fatores do que simplesmente o tipo de narrador. Mas se você quer incorporar profundamente o personagem, então esse é o melhor tipo para usar, porque a partir dele você pode mostrar os pensamentos do personagem, né, o jeito dele de pensar, de falar, as sensações que ele tá tendo, tudo isso diretamente do personagem para o leitor, sem o intermédio que uma terceira pessoa criaria. Isso também abre espaço para você criar aquele jogo de fazer o leitor se perguntar: será que esse personagem aqui é confiável mesmo? Será que ele está dizendo a verdade? Por exemplo, quem faz isso é a Mary Shelley no livro Frankenstein, esse clássico. A primeira parte do livro é narrada através de cartas escritas por um capitão de um navio que encontra o Victor Frankenstein. Pra quem não sabe, Frankenstein é o nome do cientista, do criador. Então aí você tem a visão do capitão sobre o Victor Frankenstein. Aí depois na segunda parte você tem a narração do próprio Frankenstein. Então você tem a visão do Frankenstein sobre ele mesmo, né? A visão do Frankenstein indo diretamente pro leitor. E você também tem a visão do Frankenstein sobre o monstro. Depois você tem uma narração em primeira pessoa do monstro, que na verdade é uma fala gigante que foi transcrita pelo Frankenstein. Nessa parte você tem a visão do monstro sobre si mesmo. E aí é uma visão completamente diferente, sabe? O monstro vira um personagem completamente diferente a partir da visão dele sobre si mesmo e não da visão do Frankenstein sobre ele. E o grande ponto do livro é que, a partir de mostrar essas várias interpretações dos personagens sobre si mesmos e sobre os outros, o leitor nunca sabe qual é a verdade sobre o Frankenstein e qual é a verdade sobre o monstro. Outro livro que brinca com a confiabilidade do narrador, só que usando só um personagem de um jeito mais sutil do que Frankenstein, é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. O protagonista e narrador desse livro, Holden Caulfield, ele tem uma visão meio pessimista, assim, sobre o mundo e as pessoas, e ele acaba achando muitas pessoas falsas ou burras, então a narrativa dele acaba sendo tendenciosa. O jeito como Holden diz que a pessoa falou tal coisa ou que ela fez tal coisa tem a ver com a interpretação que o Holden tem dessas coisas a partir do que ele pensa sobre essas pessoas. E o leitor fica sem saber se as coisas aconteceram assim mesmo, se esses detalhes aqui são reais, são factuais, ou se são uma interpretação do Holden. Então essa é uma possibilidade que você tem quando você usa o narrador em primeira pessoa, não só em primeira pessoa, mas isso a gente vai falar um pouco mais tarde, porque agora a gente vai falar de problemas do narrador em primeira pessoa. Uma desvantagem primordial em escrever em primeira pessoa é que você só consegue contar os fatos a partir do ponto de vista de um personagem. Mesmo que o seu personagem narrador seja outro no próximo capítulo, por exemplo. Vamos pegar Extraordinário, da R.J. Palacio. Você tem a parte narrada em primeira pessoa pelo personagem chamado Aug, depois você tem uma parte narrada também em primeira pessoa pela personagem chamada Olivia, e depois também várias outras narrações em primeira pessoa de vários outros personagens.
Mas o importante é que, na parte do Aug, a única visão direta que o leitor tem dos fatos é a visão do Aug. Na parte da Olivia, a única versão direta que o leitor tem dos fatos é a visão da Olivia. E assim por diante com todos os personagens que narram esse livro. Nesse sentido, a primeira pessoa acaba sendo um pouco limitada para histórias que exijam que em um determinado capítulo ou uma determinada parte a história tenha uma visão mais ampla do que a de apenas um personagem. Outro problema do narrador em primeira pessoa, na verdade, pode ser ou pode não ser um problema. Como assim? O negócio é que nesse tipo de narrador você tem que achar um equilíbrio entre dois extremos, vamos dizer assim. Um extremo que é você incorporar demais o personagem e um outro extremo que é você incorporar de menos o personagem. Vamos ilustrar aqui. Você, autor, você não é uma criança, mas você quer escrever um livro em que seu protagonista e narrador é uma criança. Para escrever esse livro, você tem que incorporar até certo ponto o seu personagem. E é aí que entra essa questão dos extremos que eu vou exemplificar com dois livros. De um lado você tem o Caderno Rosa de Lori Lamb, da Hilda Hilst. É um livro narrado por uma menina de 8 anos que não sabe escrever direito porque ela tem 8 anos. Então ela comete vários erros de gramática e a autora coloca esses erros de gramática todos no livro, porque ela está incorporando muito aquela personagem. Isso é uma coisa que nesse livro especificamente contribui para o tom estranho e perturbador que o livro quer passar. Porque esse extremo, esse exagero, ele causa um incômodo e a autora sabia que esse incômodo ia existir e é por isso mesmo que ela optou por fazer essa incorporação extrema da personagem, porque ela queria causar um incômodo, porque o incômodo faz parte do tom que ela quis passar nesse livro. Mas se você não quer incomodar o leitor, aí já fica inviável usar esse tipo de escrita, usar esse extremo da narrativa em primeira pessoa. Do outro lado, eu vou pegar mais uma vez o extraordinário. O Aug, que é o protagonista desse livro, ele é uma criança de 10 anos, mas ao meu ver a autora não conseguiu incorporar suficientemente esse personagem, então ela acaba colocando ali alguns pensamentos e algumas ações para ele que uma criança de 10 anos provavelmente não teria. E isso cria um aspecto artificial, é uma coisa da gente ler e perceber que aquela voz, apesar de estar em primeira pessoa, não é a voz de uma criança, sabe, do personagem, é a voz da autora, que é uma adulta, e não do personagem, que é uma criança. Então, de um lado, você tem um texto que tenta ser mais realista, passando todas as características da voz do personagem em primeira pessoa, mas que acaba ficando incômodo às vezes, ou que acaba ficando chato, ou que acaba ficando difícil. E de outro lado, você tem um texto que preza mais pela fluidez e pela clareza do que pelo realismo, mas que acaba ficando artificial e dificultando a empatia do leitor com aquele personagem narrador, porque o personagem não parece autêntico. Então, na minha opinião, quando a gente está escrevendo em primeira pessoa, existe aí um equilíbrio pra gente achar entre o exagero e a falta. O vídeo de hoje termina por aqui. Na semana que vem eu vou postar o próximo, que vai ser sobre as vantagens e desvantagens e possibilidades de usar o narrador em terceira pessoa. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação quando eu lançar esse próximo vídeo e todos os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você quiser ler meus contos, tem link aqui na descrição e links para minhas redes sociais. E até semana que vem!